Muitos casais vivem com contendas, brigas, parece mais uma guerra do que um casamento. É um contra o outro. E assim só cresce o número de divórcios. Quantos e quantos casamentos são destruídos? Filhos que vivem sem ver os seus pais juntos para ter uma melhor criação. Universo Espiritual, mais um programa da Web TV e SJC desvendando os mistérios do mundo espiritual. Muitos casais vivem atribulados, sobrecarregados. E o que acontece na verdade? Por quê? Tanta briga, tanta contenda? Eu sei que vem muitas direções. Pessoas falam por conta da natureza um do outro. Pessoas que vieram de mundos diferentes. Pessoas que vieram de educação diferente, famílias diferentes. Sim, sem dúvida, isso também contribui. São dois mundos diferentes, pessoas que têm sentimentos, pensamentos diferentes e passam a conviver. E aí tem um choque. Cada um tem suas vontades e nem todos vão pensar igual. Nem todo casal vai pensar igual, nem todos vão ter essa comunhão. Normalmente é assim. Só que tem aqueles casais que eles conseguem o quê? Juntos conversar, dialogar e entrar em um acordo do que fazer, como fazer. Existe a hierarquia. Um homem se posiciona como cabeça da sua casa, como cabeça da sua esposa, e a esposa se posiciona como auxiliadora, que está ali para dar as ideias, está ali para orientar, e seu esposo observar as orientações da sua esposa, os pensamentos dela, e aí ele vai decidir se vai seguir ou não. Muitos casais vivem bem, eles têm sempre um acordo. Tem sim as desavenças, que é natural, mas logo eles vão conversar e vão se acertar. Mas mesmo assim, tem casos que não é normal. Mesmo um casal sendo unido, de repente já vem o quê? Há anos vivendo bem. E de repente, ou o homem vira a cabeça, ou a mulher vira a cabeça, e logo aquele lar que era um lar de paz, de alegria e de amor, se transforma em um verdadeiro inferno. Só dor, sofrimento. E aí vem o quê? A separação. Aí vem palavras que machucam. O homem está ali com mágoa da sua esposa, a esposa com mágoa do seu esposo. E a cada dia esse sentimento, essa mágoa que está dentro do coração deles, vai destruir o relacionamento, vai destruir o amor, o carinho que um tem pelo outro. Porque, na verdade, a mágoa no coração de uma mulher que está ali magoada com seu esposo é como a ferrugem que vai corroendo o ferro, por mais resistente que ele seja. Mas com o tempo, aquela ferrugem ali vai corroendo, corroendo até destruir o ferro. É como o cupim também, na madeira. Aos poucos vai corroendo, corroendo, até destruir. Pode até fazer que um telhado de uma casa venha cair. E assim também é a mágoa no coração. E por isso, relacionamentos vão sendo destruídos. Mas vamos lá, pastor. Aonde entra a ação espiritual? Porque o tema dessa noite é ações espirituais no casamento. Aonde entram as ações espirituais? Vamos lá. O diabo ele não pode entrar em uma família, em um casamento. Não é só ele chegar e falar, eu vou entrar e entrar. Ele tem que encontrar o quê? Brecha. Ou aquele homem, ou aquela mulher, precisa dar o lugar a ele, dar brecha a ele para que ele venha entrar. A Bíblia diz isso. Em Efésios, a mensagem de hoje é aqui em Efésios, você já pode aí preparar a sua Bíblia. Eu vou citar aqui Efésios 4, versículo 27, não é a mensagem ainda, que a gente vai ler o Efésios 6. Mas lá em Efésios 4, no versículo 27, o apóstolo Paulo disse aos Efésios,
não deis lugar ao diabo. E também Pedro falou que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa, Ele não pode entrar na vida de uma pessoa, só chegar e dizer eu vou entrar. Ele precisa achar a brecha. Ele precisa achar a brecha. Tem pessoas que vivem constantemente dando brecha, dando lugar ao diabo. E falando especificamente de casamento, vamos analisar as brechas que tanto o homem dá como a mulher dá, as brechas que os casados acabam dando para o diabo entrar e causar destruição. Uma das brechas, que eu até comecei a falar, mágoa. Se o homem está ali com mágoa da sua mulher, da sua esposa, então isso é uma das principais brechas que o diabo vai entrar. Ele fica ali magoado. E nessa mágoa que ele tem, ele abre a boca e vai o quê? Amaldiçoando a sua esposa. Palavras têm poder. Com a nossa boca, com as nossas palavras, a gente pode abençoar como a gente pode amaldiçoar. A gente pode abençoar o nosso lar, o nosso casamento. O homem pode abençoar a sua mulher, a mulher pode abençoar o seu homem, o seu esposo, como também pode amaldiçoar. Então a pessoa está ali com mágoa. Então o que fazer? Se você, homem, está com mágoa da sua esposa, ore por ela. Peça ao Senhor Jesus que perdoe as falhas dela, as faltas dela. Se ela não tem respeitado você, se ela quer tratar você de igual para igual, se ela não lhe respeita, se ela quer humilhar você, então faça o quê? Ore por ela. Peça ao Senhor Jesus que tenha misericórdia. Que o Senhor não castigue ela, não repreenda ela. Porque se você quiser e você chegar e falar, Senhor Jesus, castigue e repreenda a minha esposa. Então, quando você errar, quando você falhar, você também quer ser castigado? Da mesma forma, a esposa. Se você tem mágoa do seu esposo pelas atitudes dele, pelas palavras dele, isso é uma das maiores brechas que existe para o diabo estar agindo na sua casa. E nessa mágoa, de repente, você abre a sua boca e diz o quê? Um dia eu me separo de você. Diz claramente. E tem aquelas que chegam e dizem, eu tenho fé em Jesus Cristo que um dia eu me separo de você. E ainda fala o nome de Jesus, dizendo que um dia o casamento dela vai ser destruído. Jesus não veio para destruir. Quem veio para destruir foi o diabo. Como disse o Senhor Jesus em João, lá no em João 10, versículo 10, eis que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa função é do diabo. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, vida plena e em abundância. Então a pessoa chega, abre a boca e diz em nome de Jesus, um dia eu me separo de você. O Senhor Jesus não vai se meter nisso aí não, na verdade o diabo que vai entrar para matar, roubar e destruir. E tem aquelas pessoas também que falam mesmo o nome do diabo. Um dia eu tenho fé que um dia eu lhe deixo, eu tenho fé. E fica amaldiçoando, você é uma praga, você veio para a minha vida para me destruir. Você é o atraso, você é a maldição. De repente o homem vai cobrar alguma coisa, rapaz, vamos ter cuidado para não ter desperdício aqui em casa. Esses desperdícios com comida, com isso, com aquilo outro, só está trazendo atraso. Aí a mulher abre a boca, o atraso da minha vida é você, seu Satanás, seu demônio. Essa pessoa, ela está o quê? Amaldiçoando a casa dela, o esposo dela. Ah, mas ele é difícil, ele é muito complicado. Se você amaldiçoar ele, mais difícil, mais complicado ele vai ficar. Palavras têm poder. Quer o seu esposo abençoado? Quer ele um novo homem? Quer ele transformado? Abençoe ele. E diga, em nome do Senhor Jesus, um dia o meu esposo vai ser liberto. Mas eu não aguento esse vício dele. Você tem que orar e dizer, um dia ele vai ser liberto do vício da bebida, do vício das drogas, da prostituição. Um dia eu vou ver ele liberto. Em nome do Senhor Jesus.
E você dá brecha também para o diabo, tanto você homem, se você chega para os seus filhos e fica falando mal da sua esposa. Se você chega, mulher, para seus filhos e fica falando mal do seu esposo, você está dando brecha para o diabo. O seu filho ou seus filhos vão ficar com mágoa. O filho com mágoa do pai pelas palavras da mãe. Os filhos com mágoa da mãe por conta das palavras do pai. Então, como disse Paulo em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E do momento que você amaldiçoa seu esposo, a sua esposa, do momento que você abre a sua boca, amaldiçoa a sua casa, isso é uma vida miserável, isso é uma vida desgraçada, eu não aguento mais. Você está amaldiçoando seu casamento. Pega a aliança, joga a aliança, não quer mais usar a aliança. Embora que a aliança é só uma joia. A aliança foi o que você fez entre você e seu esposo, o que você prometeu para ele no dia do casamento, o que ele prometeu para você, e de repente vocês não casaram na igreja, nem através do padre, nem do pastor, mas o casamento de vocês é válido sim. Porque a aliança de vocês foi aquilo que um prometeu ao outro. Não, eu vou casar com você, vamos viver juntos, pronto, eu prometo. Cuidar de você, estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em qualquer situação. Eu prometo ser leal, ser fiel a você. Pronto. A aliança você fez no momento que você abriu a sua boca e prometeu à sua esposa. Do momento que você abriu e prometeu ao seu esposo. Mesmo que foi só entre vocês, é um acordo entre as duas partes. Então, do momento que você não cumpre, por exemplo, eu prometo cuidar de você, seja na alegria, seja na tristeza, na doença, na saúde. Se a pessoa adoeceu, está de cama e você não cuida, você está quebrando essa aliança. Se você prometeu a fidelidade e você está sendo infiel, você quebrou essa aliança. Aí também isso é dar lugar ao diabo. Por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você promete. Você solteiro, solteira, você que de repente está noivo, noiva, tenha cuidado no dia do casamento que você vai prometer. Porque aquilo que você prometer, você vai ter que cumprir. A aliança é aquilo que você fala, aquilo que você promete. Então tem que ter cuidado. Porque muitos casamentos estão sendo destruídos porque nenhuma das partes está cumprindo aquilo que prometeu lá na cerimônia ou simplesmente entre os dois. Nem o homem está cumprindo a parte dele, nem a mulher está cumprindo a sua parte. Por isso que o casamento a cada dia está de mal a pior. O sentimento que está dentro do seu coração é que não vai dar certo. E de repente só está casado por conta de quê? Por conta dos filhos. Só está casado para não dividir os bens, para não pagar uma pensão. Muitos casais, muitos relacionamentos estão aí assim. Já está destruído, vivem de fachada. Fora, na presença das pessoas, se apresentam como um casal perfeito. Mas, na verdade, entre quatro paredes, já não existe mais esse casal. Já não existe mais casamento. Cada um vive por si. Cada um faz simplesmente o que quer, o que gosta. Casais egocêntricos, amantes de si mesmos. Como tem homem egocêntrico, o homem egocêntrico, ele quer que tudo gire em torno da vontade dele. Ele não está nem aí para a vontade da sua esposa, para os sonhos, para os desejos da sua esposa. Ele não está nem aí para nada. Como assim também tem mulher que é egocêntrica. Ela é amante de si mesma. É uma mulher egoísta, é o homem egoísta, por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos. O egoísmo. Pessoas que simplesmente dizem, é do meu jeito, é assim, ponto final. O homem ouvir a sua esposa, isso não significa que ele vai deixar de ser homem. Deus colocou a mulher do lado do homem para ser auxiliadora dele. Agora, deixando bem claro como está escrito, a última palavra de quem é? É do homem, é do esposo, ele é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas como Cristo amou a igreja, assim também o homem tem que amar a sua esposa.
Como Cristo amou a igreja, o homem tem que amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo. E a mulher ser o quê? Auxiliadora. Está ali ao lado do homem. Ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas a mulher se posiciona como auxiliadora. Não é ela quem manda. Ela não é a cabeça. O cabeça é o homem. Cada um tem que se posicionar e se colocar no seu lugar. Mas o egocentrismo está tomando conta das famílias, dos casamentos. E por isso vem tanto divórcio, tanta destruição. E o diabo se apoderando. Lembre-se, não deis lugar ao diabo. Estou falando aqui que existem as ações espirituais nos casamentos porque o diabo acha brecha. Não deis lugar ao diabo. E a pessoa acaba dando lugar ao diabo. Então, o que fazer, pastor? Leiam a Bíblia. Procure o pastor, peça orientação. Peça orientação se você não consegue encontrar na Bíblia palavras que ensinam você como você deve ser como esposa, como esposo. Se você não encontra, procure o pastor. Frequente as reuniões de quinta-feira, reunião pela família. Ou melhor, você vai lá no gabinete, procura o pastor, pede orientação, ajuda, como você deve se comportar. Porque é difícil, é muito difícil o homem chegar no gabinete, procurar o pastor e pedir ajuda. Pastor, me ajude, como eu devo me comportar como esposo, como pai? É muito difícil a mulher chegar e perguntar, pastor, como é que eu devo me comportar como esposa, como mãe? Me mostre na Bíblia, me ensine, me ajude. Agora, quando chego no gabinete, é um falando mal do outro, falando das falhas, dos defeitos, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Às vezes até fala ainda dos defeitos que tem, mas fala mais do defeito do outro. Mas até hoje, eu não lembro na verdade. Acredito que já teve pessoas assim, mas eu não lembro até hoje, no tempo que eu sou pastor, se alguém chegou no gabinete procurando ajuda para ser um esposo melhor ou uma esposa melhor. Agora, para esculhambar o outro, para falar mal do outro, só dando lugar a quem? Ao diabo. É isso que acontece. Agora vamos para o capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz assim, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Preste bem atenção o que falou aqui o apóstolo Paulo aos Efésios, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Entenda, a sua luta, homem, não é contra a sua esposa. A sua luta, esposa, não é contra o seu esposo, é contra as potestades, contra os demônios, contra os espíritos imundos, de inveja. Quantos casamentos vêm tão bem há anos? Um casal que se dá bem, um casal que consegue entrar em acordo, mas aí com pouco tempo, logo, através de um espírito de inveja, de mau desejo, de um feitiço, o casamento é destruído, já não tem mais um acordo, já não existe mais a cumplicidade, é só briga, contenda, desaforo, um contra o outro, um querendo destruir o outro. É dois inimigos, é como fogo e gasolina, chegou perto, vai acontecer a bagaceira. Muitos casais vivem assim, casais egocêntricos, amantes de si mesmos, egoístas, cada um só se preocupa com a sua própria vontade. Não existe comunhão. Cada um tem o seu salário, mas esconde o salário do outro contra o ganha. Infelizmente é assim. Então procure ajuda. Não desista do seu casamento. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa. Vá à igreja, procure ajuda. O Senhor Jesus tem todo o poder para restaurar. Ele tem todo o poder no céu, todo o poder na terra. Já vi muitos casamentos serem restaurados. O casal vai lá, pede ajuda, querem até brigar diante do pastor, dentro do gabinete, mas aí cada um é colocado no seu lugar, agora vão me ouvir. Vão fazer assim, assim. E quando eles passam a fazer, o que está dando errado passa a dar certo. Eles deixam de dar lugar ao diabo.
e vão lutar contra o diabo. Dar lugar ao diabo é quando você luta contra a sua esposa, é quando você luta contra o seu esposo. Quando vocês estão brigando entre si, guerreando entre vocês, estão dando lugar ao diabo. E o que ele quer é isso, que um amaldiçoe o outro, que a destruição aconteça. Então, peça ajuda. Eu vou orar agora por você. Pedir que o Senhor Jesus lhe dê a sabedoria e entendimento, lhe dê forças e abençoe o seu casamento para que ele seja restaurado. Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa esta casa, esta família, abençoa este homem, esta mulher. Abençoa este casamento e repreendo toda ação do mal, a inveja, o mau desejo, as setas malignas, o mal que está agindo para destruir esse casamento, o pensamento que já está na mente desse homem e dessa mulher, que é só um pensamento negativo, um sentimento que não tem mais jeito, que já era. Essa pessoa não consegue mais pensar na restauração. Para ela, o casamento dela já acabou. Mas que esse sentimento, esse pensamento caia por terra. Ela passa a enxergar o casamento dela com os olhos da fé e ter a certeza que Jesus tem o poder para restaurar o amor, o carinho, a compreensão, a cumplicidade, que o Senhor tem o poder para fazer o milagre acontecer. E dar força, Senhor, a este povo, que eles não deem lugar ao inimigo, ao diabo, que eles abençoem sua casa, sua família, que eles procurem a verdade e eles passem a colocar em prática a Tua palavra, para que eles edifiquem sua casa sobre a rocha. Aí soprarão os ventos, virão a tempestade, mas a casa permanecerá de pé, o casamento vai permanecer, porque está edificada sobre a rocha, porque não são apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E por isso o Teu poder se manifesta e o diabo perde forças. Abençoa essa casa, essa família, este casamento e todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, assim o abençoo. Respirem profundo, digam graças ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus abençoe o seu casamento, abençoe sua esposa, seus filhos, que Ele restaure, que Ele dê forças. Lembre-se, a luta não é contra a carne, não é contra o seu esposo, a sua esposa, a luta é contra o mal. Procura ajuda, não dê lugar ao diabo. Abençoe sua casa, sua família, use sua fé. O Senhor vai restaurar. O Espírito Santo vai fazer morada na sua casa, do momento que você orar, abençoar o seu esposo, a sua esposa, os espíritos imundos, eles não vão ter vez, eles não vão ter forças, não vai ter brecha para eles. Faça diferente e você vai ver a mudança acontecer. Jesus Cristo abençoe. Procure um dos nossos templos da IESH JC, um dos nossos pastores. Peça ajuda. Vamos ajudar você. Até a próxima.